se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Eu também já fui criança. Minha infância traz-me belas recordações. Meus pais muito me amaram e procuraram dar-me o necessário para uma vida recheada de prazeres. Tive os brinquedos que sonhei, embora sem nenhum exagero, estudei em bons colégios, ganhava as roupas necessárias e até da moda, e o ambiente doméstico sempre fora bom, honesto e amável. Meu pai trabalhou a existência toda no comércio, garantindo o sustento financeiro do lar, e minha mãe, além de cuidar da casa, dava aulas particulares. Foi uma boa professora, embora não tivesse se dedicado ao magistério numa escola. Passeávamos nos fins de semana e frequentei a igreja durante muito tempo, aos domingos. Apesar dessa frequência, nunca me impuseram a religião, tanto que depois, adolescente, decidi pelo meu rumo na vida e eles aceitaram, mantendo apenas os bons conselhos através de diálogos nas mais diversas oportunidades. Aliás, essa característica sempre marcou o relacionamento de meus pais comigo, o que nem sempre acontece em outros lares. Não desejo ficar recordando cenas da infância, mas sim de uma leitura que fiz, não lembro quando, de um texto escrito por um psicólogo, do qual guardei apenas a essência do conteúdo, e que tem tudo a ver com o que me acontece agora. Basicamente ele dizia que nossa vida seria bem melhor se, nos nossos relacionamentos, recordássemos que já fomos crianças, que já tivemos uma infância, e que o fato de estarmos adultos não apaga as recordações, as experiências, os sentimentos que tivemos na infância. Alertava para os cuidados que devemos ter para com as crianças, principalmente os filhos, pedindo que nos colocássemos no lugar delas, recordando a nós mesmos nessa idade. É o que estou fazendo neste momento, comparando minha infância feliz, diante de tantas marcadas pela guerra. O amparo bem próximo de meus pais, e agora frente a crianças que até mesmo assistiram à morte dos seus. O aconchego de um lar, contrastando a realidade de meninos e meninas vivendo num orfanato improvisado. Como seria a minha vida se a infância tivesse sido diferente? Responder a esta pergunta significa respondê-la para cada uma destas crianças que estão à minha volta, e que representam tudo o que não foi, tudo o que não tive. Não sei como responder. Nem mesmo sei qual o futuro político deste país nos próximos meses ou anos, quanto mais o destino destes meninos e meninas marcados pelo sofrimento. Quando decidimos pela reportagem, Kuznan nos recordou a existência da Declaração dos Direitos da Criança, o que me parece agora um documento tão distante de ser praticado, quanto é também a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Sem dúvida, são documentos importantes, fiéis da balança existencial do ser humano, verdadeiros parâmetros do que deve ser. Contudo, a realidade é bem outra, pois é a realidade dos não-direitos, do desrespeito à cidadania, da vigência dos instintos cruéis que ainda marcam o homem sobre a face da terra. Não há lei que seja respeitada num momento de conflito, onde cada lado defende sua posição, seu ideal, sua convicção do melhor modo possível, sem pudor, sem regra estabelecida. É nessas horas que o observador sente quanto é frágil um documento, quanto é apolitizada a ação internacional, movida também por interesses que desrespeitam conferências e tratados. Eu já fui criança e exercito este colocar-me no lugar delas, para sentir na pele e no coração o drama pelo qual estão passando, e sinto um terrível mal-estar, um medo devorador, uma insegurança quanto ao amanhã. Não posso sair à rua para brincar. Não tenho escola para estudar. Não recebo o carinho de meus pais. Não tenho um lar. Não posso dormir tranquilo. Não posso sonhar bons sonhos. Meus pais, onde estarão? Terei, um dia, um lar?
até quando tenho que fugir das bombas que caem do céu. Meu sono é recheado de pesadelos, clichês angustiantes de destruição, morte e sofrimento. Tudo tão diferente da minha verdadeira infância, que não posso avaliar que homens e mulheres estas crianças serão. E recordar que a história humana se repete, que estou assistindo ao que já aconteceu, em outros séculos, em outras circunstâncias, e até em data mais recente, em outros países. De repente, na ebulição dos acontecimentos político-econômicos e sociais, eclode uma guerra, e todas as leis e todos os direitos são esquecidos, e milhares de crianças emudecem no choro silencioso da perda de identidade, do prazer de viver. Tudo isto é muito triste. Choram as crianças. Deviam chorar os adultos, que já foram crianças. Mas qual? Os adultos engaiolam-se no egoísmo, na hipocrisia e na indiferença, comovendo-se rapidamente com o noticiário ou com uma imagem, e depois vivendo só para si mesmos, para seus afazeres e prazeres, colocando as responsabilidades em ombros alheios. Fazem discursos, e como fazem, mas não se movimentam ao encontro do outro, não possuem interesse na justiça social, na erradicação da miséria, na edificação da paz. Essas coisas contrariam interesses políticos e econômicos que em essência desprezam a educação da criança, dando-lhe apenas a instrução necessária para sobreviver de algum modo, mantendo-a, quando adulta, amarrada a preconceitos raciais os mais diversos e dispares. Triste constatar tudo isso numa época em que a tecnologia e a comunicação de massa caracterizam nossa sociedade, mas em que predomina ainda o orgulho, a vaidade, o interesse egoísta. Tem impulso em clamar aos céus, mas o que isso realmente significa? Terá alguma validade o clamor de um ateu dirigido a uma suposta potência espiritual? Um ardor diferente em meu rosto denuncia o escorrer de uma lágrima, e eu exclamo do fundo de minha alma. O que é isso, Peter Zoldan? O que está acontecendo com você? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 9. A decisão. Ana permaneceu sentada sobre a cama, no aconchego das crianças, parecendo-me estar diante de um quadro artístico, não de um pintor impressionista, talvez mesmo de um pintor sem nome nem escola, mas seguramente de um belo retrato de uma professora quase mãe rodeada pelos seus alunos quase filhos. Senti-me acima das circunstâncias, subitamente envolvido por aquela cena, como se fosse o próprio artista em contemplação muda, extasiado e comovido diante da singeleza e do profundo significado do momento, escolhido para imortalizar o quadro vivo da consciência humana. Eu não tinha uma tela, pincéis e tinta, nem mesmo uma câmera fotográfica, mas possuía os olhos e o coração. Fiz um sinal para Kuznan e Saldi, e nos afastamos para um canto. O que é, Zoldan? Saldi estava curioso, procurando entender o porquê desse encontro à distância. Eu estava decidido a fazer algo por elas, e contava com que meus amigos se dispusessem igualmente a ajudá-las, e essa decisão deveria sair neste momento. Estive pensando e creio que não podemos deixá-las aqui, sem nenhum amparo. Como assim? Perguntou Saldi. Não sei muito bem, mas não podemos abandoná-las à própria sorte, à mercê do exército que já ganha as ruas. Talvez possamos protegê-las como nossa imunidade de jornalistas internacionais. Essa não, Zoldan, se eu tivesse vocação para super-herói estaria nas telas do cinema. Falou Kuznan, contrariado. Saldi, no seu estilo sóbrio e firme, começou a desfilar seus argumentos contrários à ideia. Que imunidade? Quem disse que seremos respeitados? E como vamos ampará-las, se mal temos como nos sustentar? Além do mais, a lei será do vencedor e somos estrangeiros. Vão nos prender ou expulsar assim que nos virem, pois jornalistas não serão nem um pouco bem-vindos, face à tirania bem conhecida do general Rostov. É isso mesmo. Reforçou Kuznan,
Sua ideia de proteção é uma loucura. Quando somos defrontados por uma situação que exige risco, que nos irá tirar do lugar comum, da cômoda posição individual em que nos situamos, nossa primeira reação é de registrar tudo o que nos impede de aceitar a nova condição. Temos razões, motivos e argumentos de sobra para explicar por que não podemos ajudar, mesmo sabendo que essa ajuda pode significar a vida ou a morte de nosso semelhante. Um instinto secreto e egoísta se revela, e consideramos que a nossa vida é mais importante de ser conservada do que a vida do outro. Nada há de estranho nesse comportamento, é apenas o uso do princípio de conservação individual de que somos dotados, dirão os entendidos. Entretanto, mesmo quando sabemos que somos aqueles que podemos ajudar, que podemos fazer algo. Neste caso, não estaremos ultrapassando o terreno da conservação e invadindo a área do egoísmo. Fixei meu olhar em Saldi e, como velhos amigos, fui direto ao assunto. Eu sei das suas preocupações, Saldi, mas não creio ser justo pensarmos em nós, no que pode nos acontecer, quando somos homens, pessoas adultas, com uma profissão que, de certa forma, nos protege, diante dessas duas professoras e essas crianças que não têm como se protegerem daqui em diante. Você gostaria que os seus filhos, numa situação semelhante, fossem abandonados por quem poderia ter oferecido proteção? Mas não se trata disso, ele contra-argumentou. Não, realmente não é esse o caso, mas, e se fosse? Coloque-se no lugar dessas duas professoras. Você não percebe que somos, para elas, uma esperança. Afastando seu costumeiro desinteresse por sentimentos mais profundos, pelo menos era o que deixara transparecer nesses meses de trabalho conjunto, Kuznan utilizou o silêncio estabelecido pelo cismar de Saldi para intervir novamente na conversa. Bem, se vamos ou não fazer alguma coisa por elas é bom decidirmos rápido, porque os tiros continuam lá fora e não podemos ficar aqui, parados, numa discussão sem término. Embora eu não seja herói de cinema ou de quadrinhos, sou de opinião que essas crianças, depois do que falamos na reportagem, não podem ser esquecidas. Com sinceridade, pensei que era outro homem que estava ao meu lado dizendo essas palavras, mas era mesmo o Harry Kuznan, o fotógrafo que apenas registrava os fatos, como ele costumava dizer. Como Saldi continuava em silêncio, procurei apoiar o pensamento de Kuznan. Também concordo que não podemos esquecê-las. Considerá-las simplesmente como objeto de uma reportagem é faltar com o sentimento de humanidade. Então, o que você nos diz? Sabia que estava colocando Saldi numa posição incômoda, usando agora não apenas minha opinião, mas também a palavra de Kuznan. Entretanto, era o modo mais rápido de provocar uma definição de seu pensamento. Alguns segundos passaram antes que ele nos respondesse, e pude ver a apreensão de Ana e sua amiga Tânia, que nos observavam com vivo interesse, embora procurando disfarçar através dos cuidados que dispensavam as crianças. Não poderíamos continuar a conversação por muito mais tempo. Finalmente, Saldi saiu do seu mutismo e opinou. Zoldan, sempre trabalhamos juntos, e aqui na Terênia fizemos parceria com você, Kuznan, e me parece que como equipe temos funcionado bem. Pode até ser loucura o que vamos fazer, mas tenho de concordar que deixá-las aqui é desumano. Afinal, eu quase fui morto há pouco, e esse risco não foi por nada. Muito bem, meus amigos, agora planejar o que vamos fazer. Eu estava muito feliz por ter conseguido o apoio de Saldi e Kuznan, e por verificar que seus sentimentos conseguiam admitir o socorro não apenas a eles próprios, mas igualmente aos outros. Agora que o problema. O que vamos fazer? Não pude responder a Kuznan, porque Tânia se aproximou e tomou a palavra. Qual é o problema? Se ele fosse matemático seria menos difícil resolver, mas a solução seria encontrada, tinha certeza, e foi com essa esperança que respondi. Resolvemos colocar-nos à disposição de vocês para a salvaguarda dessas crianças.
Vamos utilizar nosso escudo protetor de jornalistas para que vocês possam ter um destino digno. Só não sabemos, ainda, como fazer isso. Os olhos de Tânia ficaram nublados pelas lágrimas. Abraçou-me, comovida, e, com dificuldade na voz embargada pela emoção, anunciou nossa decisão para todas as crianças, que até então não sabiam o que estava acontecendo, pois nosso diálogo havia ocorrido em voz baixa. Elas exultaram de felicidade e vieram nos abraçar como se fôssemos da família, ou melhor, como se fôssemos super-heróis. Foi então que, aos poucos, aproximei-me de Ana. Agachei-me e pude ver que uma lágrima descia por sua face. Envolvemo-nos num abraço sem palavras, e senti uma grande alegria, um bem-estar que não tenho palavras para traduzir. Foi um momento muito especial em minha vida, quando percebi um novo sentimento aflorar, fazendo com que eu não estivesse apenas comigo mesmo, mas com os outros, com alguém em especial. Havia conseguido expandir a visão jornalística sobre a vida. Reconheci agora que o trabalho jornalístico não impedia a construção de textos que mostram a condição humana do indivíduo que retrata a sociedade à sua volta. Aquele porão semi-iluminado, um pouco úmido, com alguns colchões pelo chão e camas beliche, abrigando mais de 20 crianças, representava uma razão de viver para mim, como se fosse o final de um ciclo reflexivo depois de 2 meses tendo o íntimo sacudido pelas cenas de guerra. Mas, seria mesmo o final de um ciclo. E, se fosse, qual o ciclo que estaria tendo início em minha vida? Meu rosto estava colado ao de Ana. Nossas faces se tocavam e podia sentir suas lágrimas em mim. Dei-lhe meu lenço amarrotado e fiquei com o olhar fixo em suas feições. Ela possuía olhos castanhos, expressivos, num rosto pequeno, um pouco magro devido ao abatimento físico, olhos que combinavam com o delicado nariz e a boca que, apesar da conturbação reinante, conservava nos lábios um batom em cor suave, combinando com sua pele branca como neve. O cabelo, agora tinha certeza, era ruivo, caindo junto aos ombros. Meu pensamento encontrava palavras e mais palavras e as descartava de imediato, procurando o que melhor dizer-lhe. Uma vibração estranha tomava conta de mim, a qual tomei como fruto da emoção, e foi assim que me coloquei de pé, sem jeito, embaraçado. Estava fazendo tudo pelas crianças, mas seria, talvez, por Ana. Não, pensei, tenho minha vida e agora uma missão, e não posso deixar-me envolver pela juventude dessa moça. Embora não retrocedendo nem mais que um passo, criei uma barreira imaginária, uma espécie de linha divisória entre eu e Ana, a qual não deveria ultrapassar. Talvez percebendo que meus sentimentos estavam por demais aflorados, o que representava um perigo para a razão, Saldi tomou da palavra e opinou que deveríamos levá-las para nosso bunker onde, junto a todos os jornalistas, a garantia seria maior. Entretanto, para isso precisávamos fazer um reconhecimento do terreno, saber como estavam as ruas. A ideia foi aprovada e concluímos que eu e Saldi faríamos o reconhecimento, cabendo a Cusnã proteger as professoras e as crianças. Saímos tomando cuidado de imediatamente fechar a porta e, por alguns instantes, colocamos a cabeça ao nível da rua para identificar a possibilidade de caminharmos sem maiores problemas. A rua estava deserta, o que nos animou a subir a pequena escada e iniciamos o trabalho. Saldi propôs que fizéssemos um caminho que evitasse a Avenida Shostakovich, um sábio conselho, e entramos na primeira rua à esquerda. Saímos e, quando na esquina, por força do hábito procurei a placa e, para meu alívio, lá estava ela. Rua Gogol, sem dúvida uma homenagem municipal a esse valoroso escritor. Havia uma pequena praça logo adiante, uma ilha verde cortando a rua, e uma senhora pegando alguma coisa no gramado. Veja, Zoldan, ela está comendo a grama. Como? Prestei atenção e vi aquela senhora mastigando algo. Aproximamo-nos e, quando ela nos percebeu, assustada,
quis fugir. Saldia segurou pelo braço e perguntou: "A senhora está com fome?" Ainda assustada, fez que sim com a cabeça. Coloquei as mãos nos bolsos e tirei uma barra de chocolate e alguns comprimidos de vitamina, tudo o que me restava como alimentação para o dia. Saldi lhe ofertou uma pequena garrafa de água que trazia no bolso do casaco. Era tudo o que tínhamos. Com algum espanto, a senhora recolheu nossa oferta e desapareceu por um pequeno portão, provável acesso a alguma vila de casas. Saldi, a população está passando fome, observei. Depois de 2 meses de luta, bombardeios e cerco, o colapso no abastecimento era inevitável. Nós mesmos estávamos com a alimentação racionada há algum tempo. Meu comentário retratava fielmente a realidade. Não era preciso ser um especialista no assunto para saber que pelo menos uma boa parcela da população de Grancy estava enfrentando a fome. Olhei para meus pés sobre a grama rala e queimada e imaginei que estava pisando num precioso alimento. Continuamos nossa caminhada por ruas alternativas, ouvindo tiros, até chegarmos à rua de Dvorak, que deságua na Praça Tchaikovsky. O cenário era de destruição completa. Apenas o início da rua conservava este e aquele edifício em pé, confundindo-se o restante com a própria praça, onde podíamos avistar o que restava do Hotel Glinka, um alvo perfeito, isolado, mas que o general Rostov, por incapacidade ou capricho, não havia destruído por inteiro. Pareceu-nos ter descoberto um ótimo caminho para trazer o grupo a salvo. Esta parte da cidade não estava mergulhada no confronto direto entre milicianos nacionalistas e soldados do exército invasor, que os tiros e explosões indicavam estar para o lado do Palácio do Governo, algumas quadras adiante. Sem mesmo ir até o bunker, resolvemos voltar para dar a notícia e trazer as crianças. Dados alguns passos pela rua Gogol, antes da praça que por certo Cus não batizaria de praça de alimentação, em homenagem ao fast food dos shoppings, naquele tom irônico que imprimia as cenas difíceis e amargas da vida, fomos parados por uma patrulha do exército nos dando ordem de prisão. Fiquei desnorteado, mudo, sem sentir os pés no chão. A cor da minha face deve ter denunciado um possível desmaio, pois fiquei gelado e suando frio. Saldi se adiantou e disse que éramos jornalistas estrangeiros, exibindo nossa identificação. Um soldado, mantendo a metralhadora apontada ameaçadoramente para nós, verificou os documentos enquanto outros soldados nos revistaram. Em seguida fizeram com que sentássemos no chão da calçada, encostados num muro. Um jipe se aproximou e o oficial em comando pediu explicações, mas não consegui entender direito o que conversaram. Meu domínio naquele idioma era fraco, e eu estava totalmente dependente de Saldi, que dominava relativamente bem a língua. E agora? Perguntei a Saldi. Vamos manter a calma e esperar. Pelo uniforme reconheci que o oficial era um tenente. Ele gesticulava muito enquanto falava e, repentinamente, ficou em pé no carro e distribuiu inúmeras ordens. Os soldados começaram a entrar pelas casas, saindo de caminhões que chegavam naquele instante, e assistimos um verdadeiro desalojamento dos moradores. Dezenas de homens, a maioria idosos, mulheres e crianças, foram trazidos à rua, agasalhados ou não, e submetidos à revista e interrogatório. Durante cerca de meia hora ficamos esquecidos, com o fuzil de um soldado apontado para nós, meros assistentes da movimentação. Após algumas prisões, antecedidas por atos gratuitos de violência física praticados pelos soldados, muito choro dos familiares e apreensões de materiais diversos nas casas, finalmente o tenente veio até onde estávamos. Era alto e forte, e vestia um casaco que só deixava de fora parte das botas. Sua característica era o grito, parecendo ser-lhe impossível, ou pelo menos muito desagradável, o diálogo amistoso. Irado, gritou e gesticulou para levantarmos,
descrevendo cenas mirabolantes com as mãos enquanto falava, fazendo Saldi um grande esforço para tentar compreendê-lo, pois sua fala era rápida, emendando palavras como se fosse um fuzil automático descontrolado. Terminado o que me pareceu um sermão, e sem nos dar tempo para qualquer palavra, deu ordens aos soldados e fomos despojados de tudo o que levávamos, menos os documentos pessoais, que segurava ele numa das mãos e nos atirou aos pés. Seríamos presos. Kuzné e as professoras já deveriam estar muito preocupados, mas eu e Saldi não tínhamos o que fazer, já que a comunicação era algo difícil no momento. Mesmo assim, Saldi tentou dialogar. Somos jornalistas internacionais, seremos presos. O tenente deu um sorriso, olhou-nos com desdém e nada respondeu. Por alguns segundos, intermináveis segundos, ficou parado à nossa frente. Daria ordens para nos fuzilarem. O sopro da morte passou ligeiro, mais uma vez, e o tenente voltou ao jipe e foi embora. Recolhemos os documentos e o soldado, nosso fiel cão de guarda, com seu fuzil ameaçador fez com que voltássemos a ficar sentados junto ao muro. Vamos ficar sentados até quando? Resmunguei. Por que você não perguntou para o tenente? Brincou Saldi. Cruzei os braços, iniciando uma avaliação. Soldados do exército neste setor da cidade, sem nenhum tipo de resistência, significava que já tinham um domínio territorial. Mesmo que fôssemos liberados, como resgatar o grupo em orfanato e levá-los ao bunker? Lembrei-me então que o tenente havia seguido em direção à Praça Tchaikovsky. As últimas harmonias anunciavam o fim do concerto. A cortina fechava após os aplausos e agradecimentos, e não mais se abriria. Os espetáculos estavam suspensos, os músicos desiludidos e os compositores proibidos de criar. O ideal nacionalista caminhava para o sepultamento e nós, jornalistas, estávamos sem os meios de comunicação. A notícia, em tom triunfal, seria dada ao mundo pela ótica do vencedor. O exército teria a única palavra, calando o derrotado e também as testemunhas imparciais do conflito. A lei do mais forte, mais uma vez, ditava as regras e fazia a história. Uma história de um único ponto de vista, mas como ela podia ser diferente se estávamos impedidos de escrevê-la? Capítulo 10. Discurso para não ser entendido. Como jornalista, estou acostumado a assistir a demonstrações de hipocrisia dos homens. A todo instante muitos colocam em prova seu estado de alma, revelam sua personalidade mesquinha, autoritária, disfarçada, encobrindo defeitos com a capa da santidade. A melhor demonstração é quando preparam seus discursos para anunciar seus feitos, sempre gloriosos, quando vão dignificar seus pensamentos, mesmo que nada os justifiquem. Passei anos debruçados sobre discursos e declarações de chefes de Estado, de ministros, de diplomatas, de autoridades as mais diversas, de muitos países, sabendo por experiência pessoal que a maioria utiliza as palavras ao seu bel prazer, mascarando a realidade e montando uma farsa política para agradar aos que devem ser agradados, granjeando simpatias e apoio político, sempre mais importantes que qualquer outro apoio, mesmo que mais tarde, e às vezes não tão tarde, a verdade derrube o discurso. Ser um analista internacional não é uma tarefa leve. Quais as implicações da declaração daquele estadista? O que estaria encobrindo? Até onde seu discurso mostra sinceridade de propósitos? Que vantagens para si e para seu governo estaria procurando com aquelas palavras? Grande parte dos discursos é basicamente falsa, apenas fraseado para mascarar o fundo real, quando uma guerra se estabelece. Falam muito, mas nada dizem. Ninguém aponta as causas reais que provocaram o desentendimento, nem informa corretamente o que acontece. Acusações são trocadas, informações são desmentidas, e assim o tempo passa,
para espanto dos que assistem a tragédia humana a ser manipulada sem maiores sentimentos. Como podemos ter sentimento diante de tudo isso? Recordo-me quando, em meu primeiro ano de trabalho, o chefe da redação chamou-me e disse que eu precisava mudar o teor da crônica a ser publicada. Como mudar o que eu havia escrito? Qual o motivo? Sua análise não está correta, disse-me ele, com toda a tranquilidade. E por que não está? Não está porque você considerou a declaração do primeiro-ministro como uma verdade. E não é uma verdade? Perguntei ingenuamente. Apesar de já estar trabalhando há vários meses e ter recebido inúmeros elogios, meu chefe estava me dizendo que eu era ainda ingênuo, que havia tomado o falso pelo verdadeiro. Escute. Todo político é uma raposa astuta que declara o que deve ser declarado para evitar proporções maiores no incêndio, esperando assim receber o apoio de que necessita e, naturalmente, calculando as vantagens que disso advirão. Mas as palavras do primeiro-ministro me parecem sensatas, retruquei. Meu chefe deu uma pausa, tamborilou os dedos sobre a mesa e disse-me: Você já compreendeu. As palavras parecem ser, mas nem sempre são. Reescreva a crônica, pois você se esqueceu de olhar o outro lado da moeda. Saí de sua sala reordenando os pensamentos. Havia feito uma interpretação inocente, sem levar em consideração os interesses nacionais e internacionais daquela declaração. Reli a matéria e concluí que, do ponto de vista do primeiro-ministro, realmente seu discurso encobria interesses outros, e mudei minha crônica, agora escrita com um olhar crítico. No dia seguinte recebi vários cumprimentos pela argúcia com que havia levantado as intenções encobertas. Meu chefe também me cumprimentou, e eu lhe agradeci pela lição. Estarei fazendo uma generalidade? Sendo injusto? Sem dúvida, porque existem os honestos, que fazem da política um meio de bem administrar para o povo, mas esta análise não os denigre, pelo contrário, os exalta, porque se destacarão no meio da multidão, serão reconhecidos com facilidade por serem diferentes dos outros, até que um dia, derrubando as utopias, se confundirão por serem muitos. Meu pai que o diga. Trabalhava intensamente, dedicado à sua loja comercial, e não admitia uma desonestidade sequer no trato com os clientes e fornecedores. Podia não ser um rico comerciante, mesmo porque suas ambições tinham limite, como ele costumava dizer, mas era reconhecido e destacado por todo o bairro, tendo sido citado mais de uma vez pela Associação Comercial como exemplo de bom lojista. Ele era diferente, honesto demais, de outra forma não mereceria maior destaque. De certa forma sigo seus passos, mas devo ser honesto o suficiente para declarar que não tanto quanto ele, pelo menos até antes desta guerra. A verdade é que minhas crônicas já muito haviam encontrado a forma certa de agradar gregos e troianos, com tiradas espertas para análises críticas e ao mesmo tempo imparciais, sem dispor-me com este ou aquele. Eram crônicas que camuflavam intenções sempre que preciso. Eu era um analista internacional correto, imparcial, bem considerado, que discursava para receber prêmios e manter o emprego. Agora, se não fosse levado à prisão, poderia ler o noticiário, ou talvez escrevê-lo de acordo com as declarações do vencedor. Isso eu faria antes, exatos 2 meses atrás, mas agora trataria de escrever sobre a realidade, sobre a verdade oculta pelo véu de hipocrisia humana, da mesma forma que em meu último artigo, sobre a orfandade na guerra. Sim, meu último artigo. Será que ele chegará à redação e às páginas do jornal? Ou nunca será conhecido? Mas, e se eu continuar vivo? E se eu puder entrevistar o general Rostov? São muitas indagações para quase nenhuma resposta. Capítulo 11. O céu azul de uma linda manhã. Cansado de deter o olhar sobre os soldados e sua movimentação,
Ergui meus olhos para o céu e descobri que ele estava intensamente azul, com camadas de nuvens alvas aqui e ali, abrindo-se para os raios solares. O inverno estava em seus dias finais e o frio já não era tão intenso, amenizado pela proximidade da primavera com suas flores. Em Grance as flores seriam raras. Deveríamos estar perto de 11 horas, não sei muito bem por que levaram nossos relógios, mas como a fome começou a se fazer presente, calculei que seria esse horário. Quando iriam resolver nossa situação? Começamos a ouvir tiros, cada vez mais intensos, ao longe, interrompendo o silêncio angustiante que nos mortificava. Isso nos alertou para uma batalha que se travava, provocando nos soldados grande apreensão, só desfeita com a volta do tenente em seu jipe. Novas ordens e eles começaram a se deslocar, inclusive nosso guarda. Eu e Saldi, pelo menos era o que parecia, estávamos livres. Sem saber qual decisão tomar, apelei para o bom senso de Saldi. E agora? Voltamos para o orfanato ou vamos ver o que está acontecendo? Bem, as crianças estão com o Kuznan e confio nele. Estamos no meio de uma aventura. Não seria melhor fazermos a cobertura da tomada de Grance? Uma característica essencial de Saldi era não tomar a primeira decisão, era não ser o primeiro a dar uma opinião clara, com a opção já definida. Ele mostrava uma tendência, mas que podia não ser definitiva, colocando-me como centro decisório, justo eu que apelar à sua opinião esperando que me norteasse o rumo. E agora, vamos ou não fazer a cobertura jornalística? Devemos ir, pensei. Voltar ao orfanato nada vai nos acrescentar ou mudar a situação, partindo da premissa que deixamos lá o anjo guardião a Kuznan. Com todos os riscos, vamos ver o que está acontecendo, respondi. Como descrever ao leitor minhas angústias, minhas apreensões? Não podíamos resgatar Anne e os demais, porque sequer havia um lugar para levá-los, pois a cidade estava envolvida por uma batalha que podia ser a última. Teriam os soldados invasores descoberto nosso bunker? Resposta a essa indagação só depois, porque agora o momento exigia cautela no andar pelas ruas. Evitamos a Praça Tchaikovsky, campo aberto para qualquer atirador, e seguimos pela Rua Smetana, semidestruída e paralela à praça, para alcançarmos o Palácio do Governo, na Praça Bartók. Nem chegamos ao final da rua e fomos recepcionados por uma batalha campal. Procurei o bloco de anotações ao mesmo tempo em que me escondi atrás da coluna de um prédio. Ao apalpar os bolsos lembrei que os soldados haviam levado meus instrumentos de trabalho. Saldi estava deitado no chão, junto a mim, enquanto me mantinha agachado, observando. Diversos milicianos nacionalistas enfrentavam o exército quase num corpo a corpo, em desesperada resistência. Esforço inútil, porque os soldados se multiplicavam como abelhas num enxame, e estavam mais bem armados. Comecei a registrar pelo olhar as cenas, tremendo a cada tiro mais perto. De onde estávamos não era possível dizer quem estava ganhando, tal a ferocidade com que se combatiam, indo e vindo à nossa frente. Um morteiro explodiu a alguns metros de onde estávamos, e abençoei a coluna de concreto que nos protegia. Vi um miliciano correr e ser atingido. Saldi, ali à esquerda, não é o tenente Andrei? Onde? No chão, ferido, perto daquele carro azul. Levantamos. Algo nos despertou daquele assistir sem participação, e nos vimos atravessando a rua em acelerada corrida. Chegamos ao corpo ensanguentado e tivemos a confirmação desagradável de ser ele mesmo, o tenente Andrei Krajicek, nosso amigo. Como padioleiros do serviço médico, imediatamente o carregamos para detrás da coluna que nos servia de abrigo. Não sei se atiraram sobre nós, ou se ninguém percebeu o resgate. Ele respirava com dificuldade. Andrei, sou eu, Peter Zoldan, fale comigo, vamos, fale.
Foram em vão a passagem dos segundos e os apelos. Andrei estava morto. Ele me orientara, salvara minha vida, e agora minha ajuda havia sido inútil. Menos um amigo. Sentei, desconsolado. Enxugando uma lágrima, com a emoção tomando conta. Saldi falou, resignado. Era um bom homem, e um soldado cumprindo o dever. O dever de morrer. O dever de matar? Desde quando pode-se considerar isso um dever? Ele era um bom homem. Acima da condição de soldado havia o homem, com família constituída. Porque esse homem teria por dever o matar e morrer. Não tive tempo de encontrar uma resposta satisfatória. Soldados avançavam celeras e percebemos que a tomada do palácio de governo estava se processando. Era o fim. A guarda nacionalista estava sob controle e a revolução estava sufocada. Saldi, devemos voltar de imediato para as crianças. Concordo. Esse diálogo breve revelava nossa vontade de voltar o mais rápido possível, até mesmo correndo, mas isso representaria um ato suicida, e foi essa ponderação vinda do instinto de sobrevivência que nos fez caminhar lentamente por entre destroços, cadáveres e ruínas. Confesso estar atordoado, com os pensamentos embaralhados, quais notas dispersas numa partitura, sem fazer sentido. Meu estado de ânimo era o pior possível, pois a neutralidade que nos conferia o dever jornalístico há muito estava substituída por uma indignação maior que qualquer compromisso com a profissão. Embora não trocando palavras com Saldi, sentia-lhe os mesmos sentimentos. Creio que esse nosso alinhamento de espírito foi a causa determinante de entrarmos por uma rua que normalmente não utilizávamos. Ficamos frente a um comboio do exército, obrigados a assistir cenas dantescas protagonizadas pelo egoísmo e animalidade do ser humano embrutecido pela guerra. Soldados invadiam casas e prédios aos gritos e tiros, arrastando para a rua homens, mulheres e crianças, espancando muitos e realizando fuzilamentos sumários. Tiros disparados para o alto, em louca alegria de vitória, e grossos rolos de fumaça de incêndios provocados formavam desenhos no céu azul daquela manhã, comemorando a usurpação da vida e dos bens que pertenciam ao inimigo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Meu corpo estremeceu, e com muito custo contive as lágrimas. Olhei para Saldi e ele estava pálido, fundamente impressionado. Com a voz embargada por forte emoção, sussurrou-me: "Que loucura!" Eu queria, mas não conseguia sair do lugar. E estava preso ao chão, pressionado pelo pavor e horror que aquelas cenas me infundiam. Minha mente emitia sinais e eu não me sentia capaz de analisá-los e escolher o que melhor me conviesse para aquele momento. Os olhos percorriam a rua, indo e vindo, registrando. Inclusive a presença do soldado que nos apontava o fuzil, ameaçador, alguns metros à frente. Ele estava sentado no alto de um tanque e parecia um cão de guarda à espera de uma nova ordem. Tive apenas um pensamento. Se formos presos, o que seria dos que aguardavam nosso retorno? Um oficial se aproximou e ordenou a outro soldado que nos revistasse. Encontrou os documentos de identificação que, fora a roupa e a dignidade que ainda mantínhamos, era o que nos restava. Examinou-os e, em bom inglês, exclamou: "Jornalistas." Era um alívio encontrar alguém que facilitasse a comunicação, mas não me senti encorajado a articular um diálogo. Continuei em compasso de espera, enquanto ele nos devolvia os documentos. "Vocês ficarão detidos até novas ordens", sentenciou. Antes que eu pudesse maldizer a vida, imitando o estilo Cusnan, franco-atiradores nacionalistas dispersaram os soldados, e Saldi, aproveitando a confusão, levou-me a uma corrida contra o tempo e o perigo. Era preciso alcançar a rua Balakirev e o orfanato. Quantas balas atravessaram nosso caminho! Quantos gritos de desespero ouvimos!
Sei que não mais levantei os olhos ao céu. Sei que não mais contemplei as nuvens brancas salpicando o azul do firmamento. Sei que não sei se o sol nos aquecia, pois o calor que me invadia talvez fosse da esperança de viver, ou talvez a incerteza de morrer. Ao adentrarmos no improvisado orfanato, todos os rostos indagaram dos acontecimentos. Havia ansiedade e medo, incerteza e desconfiança. Depois de abraçar algumas crianças que se enlaçavam em minhas pernas, dei a notícia. A cidade está ocupada pelo exército, a luta terminou. Enquanto Saudi historiava a situação, acompanhei as expressões daqueles rostos. Expressões marcadas pelo sofrimento, e que agora encontravam apenas o choro convulsivo para exprimir os anseios íntimos. Foi com muito esforço e paciência que Ana e Tânia acalmaram os ânimos das crianças. Eu me sentia impotente. Atitudes de afeto, carinho, ternura para com os outros não era a minha especialidade. Mas impotente fiquei ao observar Cusnão consolando alguns daqueles pequenos seres, aconchegando-os, tornando-se amigo. E pensar que eu me irritava com sua arrogância, com sua ironia, com seus modos deseducados. Ana aproximou-se e, colocando minhas mãos entre as suas, perguntou-me: "E agora, meu amigo, que faremos?" Queria eu dar-lhe uma resposta objetiva, mas as únicas palavras sensatas e, reconheço, ao mesmo tempo vazias que encontrei foram: "Aguardamos os acontecimentos." O jornalista entregara-se, neste momento, à passagem do tempo, aguardando as notícias, para depois trabalhar. Capítulo 12. O bel canto de uma oração. Minha mãe dizia-me que as orações dominicais levadas a efeito na igreja eram como remédios reconfortantes ao coração e à alma. Aliviavam, isso quando não curavam as dores morais. Minha mãe sempre me dizia isso, mas eu, quando frequentava os cultos, sempre considerei a oração uma poesia bonita, um recitativo individual ou coletivo, endereçado a um ser, fosse Deus ou um santo, muito distante da minha vida. Depois da adolescência nunca mais orei. Mesmo no enterro de meu pai, e depois no de minha mãe, acompanhar as orações sem tirar a alma do chão da terra. As lágrimas eram de dor e solidão, mas não apresentavam emoção de espiritualidade. Ana, por quem nutria profunda simpatia, surpreendeu-me ao reunir as crianças em círculo e convidar a todos para uma oração. No primeiro momento pareceu-me mero formalismo religioso, até mesmo fuga da realidade, mas não poderia ali contrariar seu desejo, mesmo porque, ponderei, se Deus existe ou ouve nossas preces, como dizia minha mãe, talvez nos socorresse dos perigos e da selvageria humana. Procurei olhar de Cusnã e deparei-me com seus olhos fechados e suas mãos entrelaçadas com as pequeninas e frágeis mãos de duas meninas. Ele me pareceu mais menino que homem, revelando um lado de sua personalidade que eu desconhecia. Saudi estava ao meu lado, sério, contemplando igualmente a cena, talvez perplexo como eu, sem saber exatamente o que fazer. Tânia abraçava várias crianças, e Ana posicionara-se à minha frente. A tênue iluminação do ambiente deixava sombras por todos os lados. Quando Ana iniciou a oração, não pude fechar os olhos. Todas as expressões chamavam-me a atenção. Queria ver, sentir, experimentar a emoção que tomava conta de todos eles. Lembrei-me, então, de áreas belíssimas de óperas famosas, aquelas canções que a voz de tenores e sopranos nos fazem arrepiar, e mentalmente coloquei um fundo musical às palavras que seus lábios recitavam. Pouco a pouco, uma estranha vibração tomou conta de meu corpo e não mais pude manter os olhos abertos. Emoções reprimidas transbordaram em lágrimas cristalinas e pedi, com toda a minha sinceridade, que aquele Deus da crença de tantos milhões de seres humanos apaziguasse os homens que ali se odiavam e se matavam, que protegesse ao menos aquelas crianças, que elas pudessem superar os traumas da guerra e ser finalmente felizes.
A área terminou em perfeita harmonia com a oração. Palavras de coragem e esperança, solicitações de paz e fraternidade. Tudo com muita sinceridade, saídas do coração daquela jovem professora que mais se fazia admirar por este pequeno escritor. Algo havia mudado na minha descrença, ou melhor, na minha frágil crença, pois em 2 meses de inferno havia comprovado a necessidade da fé para continuar vivo. Sentia que essa fé indefinida estava agora consolidada, embora não a conseguisse compreender totalmente. Enxergava para além das sombras de mim mesmo e, resoluto, tomei uma decisão. Por que esperar? Como seres humanos, podíamos fazer a história. Repleto de uma coragem que não me era comum, propus que saíssemos à rua, ao encontro do exército, desafiando nosso grupo a uma atitude. Você deve ter enlouquecido. Desdenhou Saldi. Ou, no mínimo, está delirando, completou Kuznan. Não, meus amigos, nem uma coisa nem outra. Estou lúcido e sei o que estou propondo. Desfilaremos pela rua com todas as crianças de mãos dadas. Será um ato de suicídio. Exclamou Saldi, indignado, sem deixar-me completar o pensamento. De imediato retomei a palavra. Não, não. Será um ato de coragem, uma atitude que vai surpreendê-los, deixá-los sem ação. Mais uma vez Saldi reagiu negativamente. Não sei. Isso é muito perigoso. Mas pode dar certo. A voz de Tânia fez com que todas as atenções se voltassem a ela. Saldi e Kuznan à espera de um pensamento lógico. Eu, na certeza do referendo à minha proposta. Somente Ana conservava-se calma, como se aguardasse pacientemente nossa decisão. Creio que o Sr. Zoldan não quer que fiquemos parados, aguardando os soldados arrombarem nossa porta. Se isso acontecer, temo por nós todos. Será muito fácil eles separarem as crianças de nós e, quanto a nós duas, sozinhas, seremos presas fáceis aos desejos de homens em luta. Entretanto, se tomarmos a iniciativa, unidos, poderemos ser bem-sucedidos. Após um breve silêncio, Kuznan ponderou. Faz sentido, e devo lembrar que a imprensa está cerceada. Assim como nós, os demais devem estar sem os equipamentos de trabalho e sem comunicação. Não podemos registrar os fatos e nenhuma outra equipe de jornalistas será autorizada a entrar em Gance, pelo menos não tão cedo. Ana desfez o novo intervalo de nosso diálogo. A oração que fizemos é a causa dessa ideia. Devemos segui-la, eu sinto isso. Kuznan, voltando à sua personalidade tão conhecida, obtemperou. Bem, bem. Eu não sou de dar ouvidos a padres e pastores, e nem quero discutir se existem almas do outro mundo, mas o certo é que a ideia tem lógica, e eu não estou acostumado a ficar esperando pelo pior. Aqui dentro nada temos a fazer, lá fora poderemos dar trabalho a muita gente. O que vocês estão esperando? Esse era o Harry Kuznan que eu conhecia, decidido e sempre com certa dose de ironia em suas palavras. Concordamos em sair. Nos preparativos que se seguiram, rápidos, pois quase nada havia a carregar, observei a serenidade de Ana. Embora sua fraqueza orgânica ainda evidente, demonstrava uma força de ânimo que poucas vezes assistira nas pessoas. Pelo dever da verdade, a única vez que assisti a essa força em ação foi após a oração que minha mãe realizou no enterro de meu pai. Ela saiu tão fortalecida desse ato, que suplantou todas as adversidades. Substituiu nos negócios comerciais, tornou-se pai e mãe ao mesmo tempo. Caminhou de volta para casa de mãos dadas comigo, fazendo observações sobre o lindo dia, com sol e brisa suave, que contemplávamos. Quando adentramos a casa, ela ligou o aparelho de som e colocou uma linda área de amor para ouvirmos. E disse-me: Filho, é o amor que deve nos unir.
E o amor é sentimento que dura para sempre, trazendo a felicidade. A tristeza é passageira, vai embora quando queremos viver no amor. A oração no cemitério havia falado do amor, a música cantava o amor. Eu agora compreendia que a oração é como uma linda canção, com o incrível dom de transmudar o sofrimento em alegria, a descrença em esperança, a apatia em atitude. A música que outrora fora a vida de Gramsci, estava de volta naquele pequeno porão, no som articulado das palavras profundas de uma oração, no lugar da orquestra e seus instrumentos. Será que minha mãe podia ouvir essa música? De súbito, diante desse pensamento, novamente tive aquela sensação estranha de ter mais alguém ali, aquela sombra nos observando. Será meu misticismo crescendo, ou será uma realidade da qual nunca quis saber a verdade? Capítulo 13. A praça, com o general. Envolvido por intensa emoção, aproximei-me de Ana, que preparava a pequena Ilhuma para a viagem sem destino certo que iríamos iniciar. Não podia deixar de sentir algo especial por ela, não definido dentro de mim. Acreditei ser o receio por sua vida, pois o risco era grande. Ela me fitou, olhos indagadores e emoldurados por meiga expressão e, mais uma vez, fiquei sem resposta. Um cronista sem palavras diante de uma emoção enigmática. Constrangido, desviei o olhar e procurei ajudar aqui e ali nos preparativos das crianças. Por que a sensação de incômodo? Eu não sabia responder. Estava perturbado pela decisão, pelo futuro incerto, pela arriscada aventura. Estava perturbado pela visão e proximidade de Ana. Bem, senhores, estamos prontos, anunciou Tânia, com voz firme. Por um momento fiquei em dúvida sobre o que seria mais acertado. Ficar e aguardar ou sair e enfrentar? Percebi que todos trocávamos olhares indagadores, aguardando uma última palavra, uma derradeira decisão. Como o silêncio impusesse pesadamente sua presença, compreendi que devíamos fazer o que estava decidido, pois a vida só nos traria novas e belas inspirações para a continuidade do existir se abríssemos a porta e deixássemos a luz da intuição penetrar em nós mesmos. Kuzmia e Saldi foram os primeiros a sair, fazendo um reconhecimento da rua. Tudo estava calmo, sem a presença de soldados. Os tiros haviam cessado. O espetáculo grotesco da guerra era findo, as cortinas fechavam o palco e nós, pobres espectadores, fazíamos fila para sair do teatro. E foi assim, em fila, que saímos caminhando em direção à Praça Bartók, direto para o Palácio do Governo, provavelmente já tomado pelo exército sob o comando do general Rostov. Poderíamos ir para o Hotel Glinka, mas não tínhamos certeza de ser a melhor opção. Ir ao encontro do dominador era sair da situação de refugiados de guerra para a condição oficial de abrigados, ou de prisioneiros.